Com isso, Paulo quer dizer o seguinte: o evangelho que ele prega tem dois propósitos, e foi assim que Deus estabeleceu. O evangelho vem não somente para salvar, mas ele vem também para deixar indesculpáveis e, portanto, condenar, entre aspas, aqueles que estão caminhando para a perdição. Ou seja, o que Paulo vai dizer é que se o evangelho tem esses dois propósitos: primeiro, converter; segundo, endurecer aqueles que já vivem em incredulidade, segue-se que eu não posso medir o sucesso do meu ministério pelo número de gente convertida, porque não é só esse o propósito da pregação do evangelho. Deus usa a pregação do evangelho para deixar sem justificativa, para endurecer os réprobos e os ímpios, para deixar os que já resolveram não crer em Cristo numa situação de maior culpa ainda. Então, se é esse o critério, segue-se que a referência de sucesso não são números, mas fidelidade. Se eu estou pregando o evangelho, esse grande evangelho, na sua fidelidade, e Deus vai usar esse grande evangelho dentro dos seus propósitos, vai salvar aqueles que Ele quer salvar, e vai usar para endurecer aqueles que Ele quer endurecer, como Ele diz lá em Romanos 9, terei misericórdia de quem eu quiser, e eu vou endurecer a quem eu quiser. Estamos chegando no campo dos grandes desígnios de Deus, e não é o nosso projeto entrar aqui agora, mas é exatamente essa a argumentação do apóstolo Paulo. Agora vamos reler o texto à luz dessa explicação. Graças a Deus, porém, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Paulo via o seu ministério como sendo um triunfo constante, ao contrário do pensamento dos seus acusadores. Deus me conduz num triunfo constante. Eu vejo o meu ministério como sendo aquele triunfo romano, onde sempre a vitória é celebrada. Triunfo constante, e por meio de nós, final do verso 14, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Através do meu ministério, diz o apóstolo Paulo, Deus manifesta em todo lugar a fragrância, o cheiro, o aroma do conhecimento do evangelho. Nós podemos olhar para o ministério e para a liderança cristã dessa forma: é o meio pelo qual o perfume de Cristo é espalhado em todo lugar. É através do ministério da palavra, a pregação e o ensino do evangelho. Aí ele explica no verso 15, ele detalha isso. Porque nós somos, quando ele fala nós, ele lembra que ele, quando escreve a carta aqui, no início da carta, é ele e Timóteo, né? Então, ele está se referindo a ele e Timóteo, que são aqueles que escreveram a carta. Então, nós somos, e ao dizer que é ele e Timóteo, está falando dos líderes, dos pastores, né? da liderança, dos ministros do evangelho. É claro, a aplicação também é geral, para os crentes em geral, mas primariamente para a liderança, porque nós, pregadores, ministros do evangelho, somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Aí vem, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, eu sou o bom aroma de Cristo. Portanto, o meu ministério é um triunfo constante. Você não pode julgar, você não pode medir o sucesso de um ministério por números. Números não dizem tudo. Mas o critério que a Bíblia apresenta é o critério da fidelidade, porque aí, logo depois, ele continua no verso 16. Para com estes que se perdem, o evangelho é cheiro de morte para morte, e é isso mesmo. Para o ímpio, para o incrédulo, para o endurecido, para o réprobo, o evangelho é algo fedido, fedorento, ele quer distância, não quer saber disso. Mas o mesmo evangelho que causa repulsa no ímpio, entretanto, ele diz aqui, para com aqueles que se salvam, é aroma de vida para a vida. Mesmo evangelho. O mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. A mesma palavra do evangelho que é aroma de vida para os que se salvam, é cheiro de morte para os que se perdem. E aí Paulo pergunta no verso 16 final, mas quem é suficiente para essas coisas? Quem é que se qualifica para isso? De quem se pode dizer isso? E ele responde no verso seguinte, apresentando o seu exemplo, eu não estou como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Ou seja, eu tenho sido fiel na entrega da palavra de Deus, eu não estou mercadejando. Quando ele diz, eu não estou como tantos outros, é uma indireta para os seus acusadores, não é? Eu não estou como tantos outros mercadejando a palavra de Deus.